Aqui estamos, dando sequência ao módulo 2, o signo de Virgem e seus decanatos. Já vimos o signo de Virgem, o primeiro decanato. Agora vamos refletir sobre o segundo decanato. Antes de prosseguirmos, tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar no signo do zodíaco, como você está refletindo, analisando aqui conosco? Já parou? Já ouviu algo parecido? Já parou para pensar nessas possibilidades que nós estamos tratando aqui? Se já viu ou ouviu algo parecido, seja bem-vindo, venha somar conosco. Se você não ouviu, seja bem-vindo, venha aprender conosco. Porque a vida com Deus é essa vida cíclica de aprendizado, ensino, aprendizado, ensino. Jesus chamou os apóstolos para andar com ele e aprender. Depois que eles aprenderam, Jesus chega e diz assim: ide por todo mundo e pregai. Ou seja, isso que eu fiz convosco, disse Jesus, façais vós também. Agora, vamos refletir sobre o segundo decanato. Você atentou para o final da aula anterior? Qual é esse decanato? Observe que ao final de cada reflexão, nós informamos qual é o tópico que será analisado na aula seguinte. Você atentou? Se recorda o que foi dito na aula anterior? Qual é esse segundo decanato? Onde está a base da nossa reflexão sobre o signo de Virgem e os seus decanatos? Gênesis 3, 15, Isaías 7, 14, 9, verso 6, Lucas 2, verso 11. Isso é sobre o signo de Virgem. Vamos estudar agora o segundo decanato. Qual é o segundo decanato da casa de Virgem? O Centauro. Isso mesmo, o Centauro, aquele dos filmes de mitologia, exatamente. Mas vamos desacreditar do Centauro por causa das obras gregas dos deuses do Olimpo? Lembrando que o que estamos refletindo aqui não é a imagem propriamente, não é aquela imagem que nós vemos, mas é o significado que os estudiosos deram para esta imagem. Lembra? Deus cria, o diabo desvirtua, corrompe. Deus criou a santidade, mas vem o pecado. Deus cria todas as coisas perfeitas. E qual é o papel do diabo? O diabo, ele é ladrão, usurpador e homicida, desde sempre, após a sua queda, desde a criação do mundo. Então o diabo não criou nada, mas ele tem o poder de desvirtuar a beleza da santidade de Deus. Então agora vamos verificar não apenas a imagem do centauro, mas o significado que deram àquela imagem e que perdura até os dias atuais. Eis aqui a imagem do centauro. Como os filmes já propagaram tanto essa imagem, então não vamos nos deparar tanto com ela em si congelada aqui. Vamos direto para o significado que quem viu essa imagem no céu, nos signos do zodíaco, no segundo decanato da casa de Virgem, o que eles falaram sobre esta imagem dentro da casa de Virgem, o decanato, o signo de Virgem, como o segundo decanato. Observe que o centauro é metade cavalo, metade homem. Falei, isso é óbvio. O que está aqui é o que os filmes propagam e assim de forma sucessiva. Mas o que isso significa? Somos lembrados de que aquele que estaria por vir, o descendente da mulher,
Na verdade, veio, sendo visto como um bebê amamentado no colo da Virgem. Lembra do signo de Virgem e do primeiro decanato? Agora nós estamos analisando o segundo decanato. Fala que a Virgem dará a luz. E agora nós vimos que ela já deu a luz, lá no primeiro decanato. E agora estamos no segundo, o que aconteceu com aquele bebê do primeiro decanato. E qual é o primeiro decanato? Se recorda? Coma, que virou a cabeleira de Berenice? Isso mesmo. Parabéns, está prestando atenção aqui nos nossos encontros. Agora, aquele bebê que aparece lá no colo da Virgem, que depois aquela imagem de Coma vai virar cabeleira de Berenice, agora é um homem. Um homem bastante incomum. Incomum em quê? Você viu que o centauro é uma parte animal e uma parte humano? Mas não é isso que eles estão trabalhando, não é essa imagem, sim. Mas o que isso significa? O que está por trás desse significado? Qual é a mensagem que o centauro está transmitindo? Então, os estudiosos disseram que o centauro é um ser com duas naturezas. Qual o significado do centauro? É apenas metade animal, metade homem? Não. É que esse ser híbrido, ele tem duas naturezas. Metade homem, metade cavalo. Duas naturezas, isso mesmo. Metade homem, metade cavalo. Nibezer. Nibezer. Isso mesmo. O centauro é a figura de um ser com duas naturezas. E a palavra hebraica para ele é esta aqui, Nibezer, que significa desprezado. Antes de prosseguirmos, esse nome, essa tradução do Nibezer, desprezado, te faz lembrar algum texto bíblico? A mesma palavra, essa palavra, aparece lá em Isaías 53, verso 3. Pausa no vídeo, lê Isaías 53, verso 3, que diz que verdadeiramente, quais são as duas naturezas de Cristo? Ele é Deus e homem. Considerando que o verdadeiro sentido desse signo foi deturpado, uma vez que se misturou a ignorância à mitologia e ao paganismo dos povos, o sentido original ainda transparece. Os centauros, na mitologia grega, eram seres celestes. Eram nascidos das nuvens. Eram filhos dos deuses. Não confunda o que a mitologia diz e o que nós estamos analisando. Ah, então o centauro era um semideus? Ah, então Jesus era um semideus? Não, não faça isso. Não faça essa confusão. Lembra que Deus criou, o diabo deturpou. E deu um novo significado, que é esse que a mitologia propagou. Nós estamos retomando em nossas reflexões o significado original que tinha na sua origem. Estamos restaurando a originalidade dos signos do zodíaco. Os centauros, eles eram odiados e abominados tanto por deuses quanto por homens. A forma deles é homem até as patas dianteiras e o resto cavalo. A estrela mais brilhante nele era chamada pelos gregos de Queirão, que traduzido é Quirão.
uma palavra cuja a raiz em hebraico significa traspassado. Quirão, a palavra equivalente ao grego quirão, em hebraico, significa traspassado. O que é traspassado? Te faz lembrar algum outro texto bíblico? Quirão foi o centauro mais célebre da mitologia grega. Ele foi famoso por sua habilidade na caça, medicina, música e pela profecia. Observe o significado disso tudo e a sua especificidade. Quirão era imortal, mas voluntariamente concordou em morrer e transferiu sua imortalidade a Prometeu. Após a sua morte, o grande Deus o levou para cima e o colocou entre as estrelas. Vemos aqui a imagem do Cristo que estava por vir, o grande mestre, o grande médico, o grande profeta, que, embora imortal, entregou sua vida e transferiu, entre aspas, transferiu sua imortalidade a outros. No Decanato de Centauro, ele é retratado como um caçador, saindo para matar outro animal, chamado vítima. Encontramos Cristo, entre aspas, matando a si mesmo, ou seja, se entregando como vítima numa cruz. Isso é o que nos apresenta as Escrituras lá em João 10, verso 18. Pausa no vídeo, leia João 10, verso 18. Jesus Cristo não se ofereceu, sendo o sumo sacerdote, como o último sacrifício da tarde? Quirão foi finalmente ferido enquanto realizava sua boa obra. Ferido como uma flecha vinda do céu envenenada, planejada para ele. Observe a definição. Ele foi ferido com uma flecha vinda do céu, envenenada e planejada para ele. E, embora imortal em si mesmo, ele escolheu morrer daquela ferida para que outro pudesse viver. As tradições e nomes relacionados a esse signo harmonizam de modo surpreendente com os fatos da vida e obra terrena de Cristo. Manifesta alguns dos mais elevados mistérios da sua pessoa, caráter e obra mediadora. Tudo isso já estava escrito nos céus, muito antes da invenção da escrita. Na próxima aula, vamos estudar o terceiro e último decanato, Boaz. Pergunto para você, será que as obras de mitologia que nós tanto sentimos repulsa, muitas das vezes, por questões de tradição da nossa denominação, realmente são obras para serem rejeitadas? Vocês observaram desde a aula introdutória, lá em Atos 17, 28, quando Paulo trabalha aquele texto, ele já está trabalhando aquele conceito grego da mitologia e ele enxergava em Cristo o cumprimento
de toda aquela mitologia, de toda aquela cultura dos povos antigos? Então é necessário que você comece a visitar, ler ou reler as obras de mitologia grega, mitologia egípcia, com essa mente já dilatada, ampliada, com o conhecimento que você está adquirindo aqui, e veja como vai tomando um outro contorno todas essas informações. Não perca o foco. E até o nosso próximo encontro, onde iremos estudar o terceiro e último decanato. Boas! Encontro você no nosso próximo estudo.